1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton, Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a Palavra de Deus. Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmos 48, 1. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Em 5 minutos, iniciaremos o culto público ao nosso Deus. Em respeito a esta casa de oração e ao nosso Deus, fiquemos em silêncio a partir de agora, nos preparando para este momento de comunhão. Lembramos aos irmãos, ao utilizar as escadas, usem sempre o corrimão. Redobrem os cuidados na área externa do templo quando estiver chovendo. Em situação de emergência, mantenham-se calmos em seus lugares. Na falta de energia elétrica, entrarão em funcionamento as luzes de emergência. Utilizem nosso estacionamento para a segurança dos seus veículos. Evitem deixá-los na rua. Nossas vias são estreitas. Crianças, não corram. Pais, orientem seus filhos. Tenhamos todos um abençoado culto ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos, uma boa noite. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. As escrituras sagradas dizem assim:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Nós vamos orar, depois vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino 27 do nosso inário, um hino ao Senhor. Maravilhoso e amado Deus, exaltado seja o teu nome pela tua grandiosidade, e exaltado seja o teu nome pela grandiosidade do Senhor em nossa vida. Agradecemos a Deus porque os nossos lares têm sido protegidos pelo Senhor. Agradecemos, Pai, porque irmãos que estavam doentes melhoraram. Te louvamos, nosso Deus, porque o Senhor não tem nos deixado sem direção em momento nenhum. E aceite, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto. Aceite-nos, ó Deus, diante do Senhor na mediação de Cristo Jesus. Nos dê da tua iluminação, Senhor. Nos dê o clarear do teu Espírito sobre os nossos corações. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus e nós já voltamos. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Do céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por
com certeza, meus irmãos, dos mais difíceis valores que há para a vida de todos os filhos de Deus envolve a situação dos relacionamentos. Aqui em Colossenses, no capítulo 3, quando Paulo fala sobre a vida com Cristo, o fato de estarmos ligados a Ele, a maneira como agora passamos a viver, nós observamos Paulo fazendo aqui uma exortação. Ele diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não as que são aqui da terra. E ele nos exorta a olhar para a realidade do reino e centralizarmos a nossa vida nela. E nós observamos que depois de fazer esta menção, fazer esta referência, ele fala a respeito da maneira como nós devemos estar vivendo essa nova relação, essa nova vida, o buscar das coisas lá do alto. O texto que nós lemos ainda há pouco, ele tem por subtítulo aí as virtudes que devem ser cultivadas. E se você observar a caminhada dele até o ponto em que ele fala sobre habitar ricamente a palavra de Deus em nossas vidas, ele está tratando da maneira como nós devemos ser, como nós devemos tratar a nossa vida, tratar os nossos sentimentos, o nosso pensamento, e envolve atitude conosco que vão desembocar diretamente no relacionamento com as pessoas. Ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de santos e amados, eternos afetos de misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meus irmãos, essencialmente a nossa vida ela é provida de relacionamentos. Relacionamento no sentido vertical e horizontal. Vertical é o nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Horizontal é o resultado, diz respeito ao resultado desse relacionamento nos relacionamentos periféricos que temos. Nos relacionamentos que envolvem a cada um de nós e que nos circundam. Os relacionamentos que são essencialmente o sentido para a nossa caminhada de vida dentro da vida ressurreta, dentro da vida como um eleito do Deus Todo-Poderoso. Hoje no estudo pela manhã, abordei com vocês, meus irmãos, a parábola do credor incompassivo associada com a palavra de Pedro, quando ele pergunta a Jesus sobre o perdão. Quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes? E a resposta de Jesus foi 70 vezes 7. E fiz rapidamente menção da razão da pergunta de Pedro. A razão que envolve a pergunta de Pedro está ligada diretamente aos versos 15 a 20, quando ele diz assim, o Senhor Jesus: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida pelo Pai que está nos céus. Porém, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Jesus, ele
vem falando sobre a realidade do reino aqui. E ele exorta que o maior no reino não é aquele que quer ser servido ou que é servido, mas é aquele que serve, é aquele que se humilha como uma criança, é aquele que tem simplicidade diante do Senhor. E meus irmãos, nós observamos aqui Jesus estabelecendo a sua visão, a visão correta dos relacionamentos, das atitudes, dos pensamentos e da vida de cada um de nós. Jesus, ele veio para cumprir a lei e ele veio como mestre intérprete da lei. Quando ele passa a ensinar os discípulos, ele passa a doutriná-los, ele passa a falar a respeito do reino de Deus, ele está dando a correta interpretação de toda a palavra que ele é o autor revelador, o Verbo de Deus. E aqui não é diferente. Meus irmãos, a grande dificuldade que há em nossa vida diz respeito à maneira como nós estamos nos relacionando com os outros. Nós ferimos pessoas, nós machucamos pessoas, nós ofendemos pessoas, nós somos também da mesma forma machucados, ofendidos, da mesma forma nós somos tratados de uma maneira que não seria a maneira que nós esperaríamos ou esperamos que haja como tratamento. Por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos exorta a perdoar ao irmão quantas vezes. As Escrituras, elas dizem que devemos perdoar o nosso irmão toda vez que ele cometer uma falta contra nós. Não há um número estabelecido ou específico para isso, apesar dos rabinos da época de Jesus, dos mestres intérpretes da lei, entenderem que o limite dentro da realidade do perdão limitava-se a 3. 3 vezes se perdoaria alguém por o mesmo pecado, uma 4ª vez não. Jesus disse que essa interpretação está equivocada, e ele diz isso quando ele dá o sentido da interpretação, afirmando que o perdão ele deve ser concedido sempre, em todo o tempo, e o próprio Deus é o exemplo disso, perdoando-nos muito mais, sem dúvida alguma, do que nós perdoaríamos a alguém. Então, observando para a palavra de Deus aqui, como tratar, como cuidar de um irmão que nos ofende. Bem, a atitude normal é a de esperarmos que esse irmão venha até nós, nos procure e peça perdão. Essa é a atitude normal, essa é a atitude natural. E é isto que nós encontramos nos círculos que nós vivemos na nossa sociedade. Se alguém fez alguma coisa para nós, bem, então ele que venha me procurar e venha até mim para pedir perdão, afinal de contas, ele foi aquele que me ofendeu. Bem, olhando daqui para lá, o que Jesus diz é que se nós fizermos alguma coisa contra o nosso irmão, nós, irmãos, devemos procurá-lo e pedir perdão. O pedido de perdão é digno de cada um de nós quando reconhecemos o nosso ato de transgressão ao que Deus disse, e devemos então procurar e buscar o perdão e, consequentemente, mudar a direção da nossa vida. A palavra de Deus, ela nos exorta a confessar os pecados, pedir perdão e mudar a direção da vida. Mas veja o que é interessante dentro desse texto. A visão do reino de Deus, ela muda um pouco o contexto desse entendimento. Ela muda a forma de compreender a relação do perdão e do pecado ou da ofensa que acontece contra nós. Nós observamos a palavra de Deus dizendo o seguinte aqui: se teu irmão pecar contra ti,
Olha que interessante. Não diz deixe de lado, ela não diz maltrate-o, ela não diz humilhe-o, ela não diz nada disso. As Escrituras, elas dizem que há uma postura que deve ser tomada em direção a Ele. Observe, enquanto nós normalmente ouvimos que nós precisamos esperar que o outro venha pedir perdão, as Escrituras dizem que nós devemos procurá-lo. E vejam, se o teu irmão pecar contra ti, olha só, primeiro, vá até ele sozinho e converse com ele. O apóstolo Paulo que diz que nós que somos espirituais devemos buscar o irmão, devemos tratar do irmão, devemos caminhar em direção a ele. Irmãos, a visão do reino é uma visão invertida. Jesus diz: quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser servido, que sirva. E ele próprio faz isso. Ele dá um exemplo, esse exemplo de humildade, quando ele vai e lava os pés dos discípulos. Ele mostra na prática aquilo que ele está afirmando. Ele dá o exemplo. E exemplo não apenas de uma amostra. Ele simplesmente tem uma atitude de humildade. Porque quando ele lava os pés dos discípulos, ele deveria ser a pessoa que teria os pés lavados. E ele dá o exemplo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. E ele então, ao invés de ser servido, ele vem e serve dentro de um ritual que era bem entendido e era bem compreendido. Irmãos, Jesus disse: primeiro, vai lá conversar com o teu irmão. Quando as Escrituras falam sobre arguir, devemos entender que arguir não significa chamar a atenção, mas significa amorosamente mostrar, segundo a instrução de Deus, a direção e o caminho que ele está tomando. Ele diz: faça isso. Se ele te ouvir, você acaba de ganhar o irmão. Se ele não te ouvir, observe. Primeiro, algo fechadinho, sigiloso, entre as duas pessoas somente. Se ele não ouvir, se não entender, Jesus diz: dá mais um passo. Pega 2 ou 3 pessoas maduras, 2, 3 pessoas sábias, 2, 3 pessoas prudentes, leva com você. Vão lá e tentem persuadi-lo segundo a palavra de Deus, para que ele veja, segundo Deus, a caminhada da sua vida e torne ao Senhor. Ele diz: se porém não te ouvir, toma ainda contigo 2 ou 3 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas, a palavra se estabeleça. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se ele não te ouvir, não abandone. Vejam só, Jesus disse: leve-o à igreja. Está dizendo: leve-o agora para ser tratado na comunidade da fé. Não um grupo de juízes, mas um grupo de irmãos sábios e experientes para a instrução, para a orientação. E vamos lembrar que, se estamos falando aqui da liderança judaica, estamos falando de pessoas anciãs, de pessoas com experiência de vida, de pessoas com larga fundamentação dentro das situações de relacionamentos pessoais. Leve-o até lá. E nós ouvemos: se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Vejam que a palavra de Deus, ela nos leva a uma direção diferente. Mostra que a visão do reino é uma visão diferenciada da visão secular. Mostra que, ao invés de esperar, deve-se ir até ele
e deve-se ir até ele com a intenção de restaurar a vida desse irmão diante de Deus. Todo ato de disciplina que encontramos dentro das Escrituras visam, acima de tudo, meus irmãos, a restauração. O apóstolo Paulo, ele diz algo muito duro. E ele chega ao ponto de dizer que depois do tratamento, se alguém não absolutamente quiser mudar de direção de maneira deliberada e sabe o que está fazendo, Paulo diz: entregue-o a Satanás. Esse entregar a Satanás não tem nada a ver com essas ficções que nós temos por aí. Eu estou entregando a alma dessa pessoa nas mãos do diabo para o diabo fazer dela o que quer. Irmãos, isto não tem sentido, não tem nenhuma fundamentação dentro das Escrituras. Primeiro, nós não temos propriedade para fazer isso. Não temos propriedade como comunidade da fé, quer seja ela reunida em assembleia, quer seja ela reunida em conselho, quer seja ela da maneira como for, dentro da autoridade eclesiástica que existe. De forma nenhuma. Nós não temos nas mãos o poder de chegar e entregar a alma de ninguém, seja Deus ou seja Satanás. O que Paulo está afirmando é que, esgotados os recursos, deixa a pessoa viver do jeito que ela quer. Não significa que não se deve orar por ela, não significa que não se deve interceder, não significa, meus irmãos, que não se deve dar a ela amor, que não deve dar a ela o afeto, deve dar a ela a atenção. Não significa, meus irmãos, que não se deve ter o acolhimento dela como pessoa. Mas significa que, esgotados os recursos, ela vai ter a oportunidade de, fazendo as coisas como quer, conhecedora da verdade, olhar para a sua própria vida. Como popularmente se diz, ela vai viver do jeito que o diabo gosta. Que o diabo vá agora fazer dela um escravo. Ela, de certa forma, já está escravizada. Mas ela vai ter o Espírito Santo, alguém que conhece a Deus, o tempo todo mexendo com a sua vida, mexendo com o seu coração. E a intenção de Paulo não é descartar e condenar, mas dar a oportunidade da restauração e da reconciliação. Irmão, as Escrituras nos levam a pensar dessa maneira. Vejam, como se deve tratar o irmão culpado? Desta maneira. Pedro diz: Senhor, até quantas vezes eu perdoo esse irmão? 7 vezes, sendo bondoso? Jesus diz: não, toda vez que for preciso, Pedro. O texto paralelo de Lucas diz: Senhor, eles dizem a Jesus quando ele dá essa resposta, aumenta-nos a fé. Jesus fala: vocês não precisam de ter a fé aumentada, vocês precisam simplesmente de fé. E é isso, meus irmãos, que nós encontramos dentro das Escrituras. Nós não precisamos de muita fé. Nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos simplesmente da fé. E de crer que essa é a maneira abençoadora de fazer as coisas. A maneira abençoadora de viver. A maneira abençoadora de ser, nas mãos de Deus, instrumento abençoador na vida também dos outros. Isso tira, meus irmãos, de nós o egocentrismo. Isso tira de nós a centralidade em nós mesmos. Isso tira de nós a importância pessoal, ou termos a nós mesmos como centro de tudo. Isso nos faz entender que o centro de tudo é o Deus Todo-Poderoso,
e que o amor que temos para conosco, ele é um amor compartilhado. Amar a si, amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se ama. E amor tem essa expressão aqui de consideração. Perdoar o irmão. Para procurá-lo, é preciso entender que no coração deve haver a prática do perdão. O irmão é culpado. Eu o perdoo. No ato do amor que existe doado por Deus a mim, e eu vou manifestar esse amor, sendo instrumento de Deus na tentativa da restauração da vida desse irmão diante de Deus. Nós somos seres de relacionamento e podem ter certeza, não há nada mais difícil do que isso. Não há. Não há. E é importante que nós nos lembremos que, se julgamos o outro difícil, devemos olhar para nós, para tentarmos entender o quanto somos fáceis ou quanto somos difíceis também dentro dos relacionamentos. É muito fácil olhar daqui para lá, mas não é fácil olhar de lá para cá. Nós precisamos de um olhar de duas vias. Olhar e olhar. Olhar através do vidro e olhar através do espelho. Olhando através do vidro, nós vemos do outro lado. Olhando através do espelho, nós vemos a nós mesmos. Irmãos, Deus, Ele fala conosco assim em todo o tempo. Ele nos instrui, Ele nos exorta. Tudo isso por um profundo amor que existe por nós. Jesus está ensinando os seus discípulos como eles deveriam viver. E, com certeza, para eles não era muito fácil. Aquele grupo que era extremamente heterogêneo. Pessoas diferentes. Pessoas com maior cultura, com menos cultura. Pessoas até mesmo que, dentro do relacionamento, teria que suportar o olhar do outro por ser alguém considerado um pecador. Eu fico imaginando aqueles judeus olhando para o coletor de impostos Mateus. Irmãos, ele, entre os judeus, é uma persona não grata, considerado um traidor da pátria. Ele coletava impostos para Roma. Nós olhamos e vemos que, quando Paulo nos afirma lá em Colossenses que o amor é o vínculo da perfeição, sem amor não é possível perdoar, sem amor não é possível relacionar-se, sem amor não é possível querer a restauração do coração de um irmão, daquele que está conosco. Meus queridos irmãos, que a bênção de Deus nos ajude a entender que, como comunidade da fé, como família, como pessoas no dia a dia, nós somos pessoas que se relacionam. E desta maneira, meus irmãos, nós somos pessoas que têm que aprender com Deus como é que os relacionamentos acontecem. Que Deus, irmãos, abençoe a sua vida e te renove em graça e cuidado diante de Cristo Jesus. Que Ele ricamente abençoe a sua vida. Amém. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino 368 do Inário Novo Cântico, Despedida, e depois, então, encerramos com oração, a bênção apostólica e o Amém Tríplice.
paz ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz, Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Eterno, poderoso e grandioso Pai, obrigado pelas exortações da Tua palavra a nós. O Senhor nos exorta a olharmos para nós mesmos, olharmos para o nosso coração e, Senhor, amadurecermos na relação com o Senhor através da Tua palavra. E desta maneira, Senhor, estabelecemos dia a dia relacionamentos mais sólidos com os nossos irmãos, diante do relacionamento mais fortalecido contigo, Pai. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos ensina como tratarmos uns aos outros. O Senhor nos ensina a direção do perdão sobre as nossas vidas. E o Senhor nos exorta que, se nós assim não fizermos, não receberemos do Senhor a contrapartida das nossas próprias ações. Não é uma troca, sabemos disso. Mas é, Senhor, aquele ato que o Senhor determina que haja em nós. E o Senhor liga os nossos atos aos atos do Senhor sobre nós, Pai. Abençoe, Senhor, a nossa vida. Perdoe-nos e guarde-nos. É o que oramos, Senhor, pedindo e também agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, envolva o povo de Deus e guarde-o, esse povo espalhado pela face da terra, que assim seja hoje e por todos os dias, até que os séculos se consumem. Amém. Amém.
Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João 11, 5. Quando somos atingidos por uma enfermidade, por uma crise financeira, por uma situação de tensão no seio da família, muitas vezes nos colocamos na posição de injustiçados e somos tomados por autopiedade. Em outras situações, queremos resolver o que nos aflige do nosso jeito, ancorados em nossas próprias forças e com nossos recursos pessoais. O episódio na pequena aldeia de Betânia nos ensina muitas e preciosas lições. Os discípulos de Cristo não são imunes às adversidades. Somos informados que a enfermidade alcançou um membro de uma família amada por Jesus. No momento de aflição, devemos recorrer a quem pode nos ajudar. As irmãs de Lázaro imediatamente enviaram um pedido de socorro ao Mestre. As provações que experimentamos são pedagógicas e visam o nosso crescimento. Jesus declarou que aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus. O Senhor sabe o tempo certo para agir em nosso favor. Ao receber a informação, permaneceu mais 2 dias no lugar onde estava. O seu poder é suficiente para transformar qualquer situação aflitiva em um cenário de celebração e vida. Quando chegou a Betânia, ressuscitou a Lázaro, que já estava sepultado e cheirava mal. Devemos confiar todos os nossos cuidados nas mãos do bondoso Salvador e desfrutar de sua leal amizade.